Graça e paz, amados, estamos novamente em mais um estudo da palavra, mais uma meditação nessa terça-feira. E o tema hoje é inversão de valores. E o texto está em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Acompanhe comigo a leitura. O título desse texto é O Tesouro Escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Esse é o nosso versículo-chave. Em sua opinião, o que você me diz, vocês irmãos? O que é inverter valores? O que é isso? O que vocês têm? O que vocês podem me dizer de inverter valores espirituais? Vamos fazer uma introduçãozinha para ver o que seria isso? Nesse texto lido, Jesus ele contou uma parábola comparando o reino de Deus a um tesouro escondido. Que um homem achou e vendeu tudo o que tinha para comprar o campo onde estava escondido aquele tesouro. A parábola, ela fala do que para nós? Do valor que devemos dar quando encontramos o tesouro. E qual é o nome desse tesouro? Jesus Cristo. Devemos abrir mão de tudo para não perder esse tesouro precioso, eterno. Mas, infelizmente, muitos cristãos, ao invés de renunciar ao amor de Cristo, ao amor de Jesus, quer tudo o que Jesus tem para ele. Inversão de valores, chama isso. Ou invertemos os valores. Eu queria, nessa noite, falar sobre 3 atitudes que levam à inversão de valores. Primeira atitude, vamos ver o que fala a primeira atitude? A falta de renúncia. Essa é a primeira atitude. Mateus 19, 29. Acompanhem comigo. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Mateus 19, 29. Como já foi dito nessa pequena introdução que a gente fez agora, nesse estudo, somos ensinados desde cedo sobre tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Mas negligenciamos que tais conquistas são consequências de uma vida de renúncia por amor a Cristo. A gente acaba, muitas das vezes, negligenciando, a vida de renúncia por amor a Cristo. Nesse texto lido, Jesus diz o quê? Que os que receberiam 100 vezes mais são aqueles que primeiro deixaram, renunciaram por amor a Ele. Então, uma perguntinha para nós, para você. Você já teve a experiência de renunciar a algo que você amava por amor a Jesus? Essa é uma perguntinha que eu deixo. Segunda atitude, vontade própria. Provérbios 16, 25. Acompanhem comigo. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. A vontade própria, isto é, a inclinação de vivermos para satisfazer os nossos próprios desejos, também faz com que invertemos os valores. O texto do Provérbios que acabamos de ler, ele diz que é um caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz ao quê? A morte. Isso acontece quando vivemos segundo nossos próprios desejos carnais. Uma perguntinha para nós. E a resposta está em Gálatas, capítulo 5. Acompanhem comigo. De 16 a 21.
Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então aqui está a resposta para essa segunda atitude, que é a nossa vontade própria. Espírito e carne tem que prevalecer o Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos ele está dentro de cada um de nós. Então, que vença o Espírito de Deus e não as vontades da nossa própria carne, que acaba desagradando profundamente ao Senhor. E com isso temos consequências, né? Cada um com as suas, quando a gente peca, quando a gente falha. Vamos para a terceira atitude: interesse próprio. Então falamos da primeira, vamos fazer uma resenha rápida. A primeira, que foi a falta de renúncia. A segunda, que foi vontade própria. E a terceira, agora, interesse próprio. Lucas 15, de 11 a 14. Acompanhe comigo. O nome do título de Lucas 15, de 11 a 14. A parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, todos conhecem. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. 14. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, o interesse próprio também é algo que nos leva a inverter valores. Olha o filho pródigo da parábola contada por Jesus. Não se importou com o amor e sentimento de seu pai. Ele apenas exigiu o seu direito. Muitas vezes nós comportamos como filho pródigo quando exigimos algo de Deus visando apenas o nosso próprio interesse. Não perguntamos ao Pai sobre a sua vontade. Pensamos apenas em nosso próprio interesse. Então, que liguemos o sinal de alerta. Uma perguntinha para você. Em sua opinião, como saber a vontade de Deus para a sua vida? Como saber a vontade de Deus para as nossas vidas? O verdadeiro cristão tem que ser diferente, pois tem de ser agradável ao Senhor. A gente tem que agradar o Espírito Santo, Deus, que nos comprou através do sangue de Jesus Cristo. Então, não podemos desagradá-lo, precisamos lutar diariamente contra os desejos carnais e realmente colocar o pé da cruz e pedir: Senhor, forja o caráter, limpa, tira pensamentos, tire desejos, tire tentações, mas orar, pedir e clamar mesmo, para que a gente agrade o Senhor. Provérbios capítulo 6, 16 a 18, acompanhem comigo. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Pergunta: quais são os seus valores? Você acredita que pode tudo? Hoje, você acredita que você pode tudo?
Outra perguntinha para nós: qual será o seu legado dessa nova geração? E aqui, vamos já chegando à conclusão para a gente fechar. Cremos piamente que Jesus morreu para nos dar a vida eterna e cremos também que o sacrifício de Jesus nos trouxe muitas bênçãos, como libertação, como cura, prosperidade, etc. Mas jamais devemos inverter os valores espirituais buscando Deus por aquilo que Ele nos dá. Nossa busca por Deus, prioritariamente, tem que ser por amor a Ele. Tem que ser por amor total a Ele. Não por interesse. Por quem Ele é. E não por aquilo que Ele faz. Não é errado você pedir nas suas orações, você pedir bênçãos a Deus. O próprio Jesus nos ensinou a pedir. Mas temos que vigiar nosso coração para nunca invertermos os valores. É pedir dentro da vontade do Senhor. Fazer a vontade dele, tudo vai bem na sua vida. A igreja cristã, hoje, ela executa seu papel quando incomoda, denuncia, enfrenta o que está errado. Enfim, quando mostra que existe um caminho diferente ao da sociedade. Quando não faz isso, a igreja torna-se irrelevante. Ou como disse Jesus, torna-se sal insípido, que serve apenas para ser jogado fora. Então, para a gente fechar, a igreja ela tem que incomodar. Essa doutrina é pregar, é a palavra limpa, transparente. É o que o Espírito Santo coloca no coração e você transfere para os ouvintes. Mesmo que doa. Mesmo que quando a gente escuta a palavra viva, ela machuca, a gente chora, mas a gente tem que agradecer, porque é uma palavra verdadeira, é o Evangelho, é andar em novidade de vida, é vida nova, é as boas novas do Evangelho, que estão sendo pouco pregado nas igrejas. Mas louve a Deus, na sua igreja, na sua congregação, a palavra é verdadeira, porque você sai totalmente mudado e transformado. Então, esses valores são insubstituíveis e devem ser coerentes com o testemunho cristão. A igreja deve viver o que prega e pregar o que vive. É assim que a gente tem que se comportar como filho de Deus. Viver a palavra, viver o dia a dia e não inverter os valores. Deus é muito bom, gente. Ele é maravilhoso. Tão maravilhoso que Ele deu o seu Filho para nós. Então, que a palavra de hoje tenha falado ao seu coração, como falou no meu, e que a gente busque mais, ore mais, para a gente não inverter valores. E a gente cada vez mais dar um bom testemunho, cada vez mais proclamar o Evangelho e cada vez andar pelo Espírito Santo e não pela carne. Porque a carne, ela é destrutiva, mas nós temos o Espírito conosco. Amém, amados? Deus abençoe a sua noite, renove, te fortaleça e aumente a sua fé. Valeu, abraço.